Opa, tudo bom? Oi, mais um vídeo aqui para o canal universitário, galera. O tema do vídeo de hoje é o uso da Ritalina pelos estudantes universitários. Não é um assunto assim muito. Esse não é um assunto muito abordado, mas o uso da Ritalina para estudantes universitários, quando eles estão querendo estudar mais, tem aumentado muito. Isso acarreta uma série de problemas. E daí eu resolvi fazer esse vídeo. Por que, que o estudante ele resolve usar a Ritalina para melhorar no estudo dele? Pode ser porque ele não sabe estudar, pode ser porque ele não se empenha em estudar, não aprendeu a estudar, não tem o costume de estudar, assim como também pode ser, no momento de desespero, ele acaba cedendo e acaba usando a Ritalina querendo aumentar o desempenho na hora de estudar. Ritalina é o nome comum do metilfenidato. É uma droga que serve para tratar o transtorno do déficit de atenção e também é usada na narcolepsia. Ela é classificada pela Drug Enforcement Administration como um narcótico de tabela número 2, que é a mesma tabela que usa para cocaína. É da mesma classificação que a morfina e das outras anfetaminas também. Ele é um estimulante do sistema nervoso central e o mecanismo de ação desse medicamento ele não foi totalmente elucidado. Mas presume-se que ele exerce o efeito estimulante no sistema nervoso central. Em julho de 2005, o FDA, que é o Departamento dos Estados Unidos, que é para drogas e alimentos, publicou uma série de conselhos de saúde advertindo sobre a Ritalina em altas doses e as drogas do mesmo tipo que pode acarretar alucinação, pensamento suicida, comportamento psicótico e assim como comportamento agressivo e violento. Os fabricantes dessa droga dizem que a droga pode causar dependência. É um medicamento que é barato e que é fácil de conseguir, porque você pode conseguir uma receita falsa e acaba conseguindo de outras pessoas que têm a receita, ou roubando seu irmão, não sei. A Ritalina é usada de forma abusiva pelos jovens pelos efeitos estimulantes. Ele é um medicamento que ajuda a aumentar os níveis da concentração. A pessoa fica bem concentrada, ela acaba perdendo aquela coisa que a gente tem quando você vai estudar e daí fica tudo muito mais interessante do que estudar, sabe? Sabe quando você vai, sei lá, arrumar seu quarto é mais interessante, limpar o lustre, a janela, fica mais interessante fazer uma comida, dormir, ver quantos passos você consegue dar quando você planta a bananeira. É mais interessante engraxar o sapato do tio do seu amigo. É qualquer coisa mais interessante do que estudar quando você precisa estudar. E você se enrola. Aí quando você usa a Ritalina, o metilfenidato faz isso com você, te deixa bem focado. Vou botar um trecho, uma entrevista com o professor de farmacologia, a Mayara foi fazer. Mas ela vai falar agora. A gente está aqui hoje com a professora de farmacologia, Maria Vital, para a gente saber um pouquinho melhor e para ela passar a experiência dela sobre o metilfenidato. Boa tarde, professora. Boa tarde, Dani. Tudo bem? Tudo bem? Professora, eu vou ter 3 perguntinhas hoje para a senhora e vamos começar então. Você poderia explicar para nós por que os estudantes estão fazendo uso da Ritalina? Bem, Dana, essa é uma questão de difícil resposta. A Ritalina, que é um medicamento simpatomimético de ação direta, tanto quanto as anfetaminas, são usados hoje de forma lícita por prescrição médica para o tratamento da narcolepsia, para o tratamento da obesidade e, em alguns casos, para tratar o transtorno de hiperatividade com déficit ou deficiência de atenção, né? O famoso transtorno de hiperatividade. Porém, algumas pessoas, a gente tem dados de que algumas pessoas, de uma forma até ilícita, andam usando Ritalina para estudar. Então, nós conhecemos alguns casos de pessoas que têm usado com essa finalidade, para ter um melhor desempenho. Então, estudam mais tempo, se dizem ficar melhores, mais tempo sentados, enfim, parece que o rendimento acadêmico é melhor.
conforme, né, a gente sabe que a Ritalina é usada pelos estudantes, a professora tem algum relato de algum estudante e algo que tenha decorrido, algum efeito que tenha decorrido do uso da Ritalina? Então, dados do NIDA, National Institute on Drug Abuse, nos Estados Unidos, relatam que mais ou menos licitamente, ou seja, prescrições médicas, nos Estados Unidos, no período de 1991 até 2010, foram em torno de 15 milhões de receitas médicas envolvendo a liberação de Ritalina. Então, eles têm um banco de dados muito bom e muitos desses dados indicam que esses jovens, essas pessoas que usaram, tiveram alguns problemas, por exemplo, cardiovasculares, com aumento da pressão arterial, aumento do batimento cardíaco, chegando até um quadro de taquicardia. Alguns tiveram quadros de alucinação, alguns de confusão mental, outros com convulsões. Então, é uma droga complicada. Existem um grupo de drogas, né? Ainda existem relatos de pessoas que fizeram uso de anfetamina ou seus derivados e apresentaram síndrome do pânico algum tempo depois, bem relacionado ao uso das anfetaminas. E também existe num dos livros de farmacologia, do Hang Dale, um caso de um estudante de medicina que havia usado, isso é caso de livro, o estudante usou a dextroanfetamina, um derivado, não é a Ritalina, mas é um derivado, uma outra anfetamina, e ele passou a noite ingerindo essa substância e no dia seguinte ele fez a prova e ele passou 3 horas escrevendo o seu próprio nome. Então, esse também é um cuidado, Dana, que tem que existir em relação à dose. Se caso a pessoa tenha realmente distúrbio de hiperatividade, ela deve usar na dose correta, nunca usar acima da dose. Por quê? Porque os efeitos colaterais eles são dose dependentes. Professora, visto todo esse impasse com os estudantes, a professora poderia dizer quais são os possíveis efeitos colaterais, os mais severos no caso, pra gente? Bom, a gente já conversou isso um pouquinho na pergunta anterior, mas principalmente efeitos que envolvem o sistema cardiovascular com risco de hipertensão, risco de um infarto agudo no miocárdio ainda em pessoas jovens, risco de irritabilidade, agressividade, a própria alteração, né, do tipo síndrome do pânico, um quadro de ansiedade, podendo até desencadear uma psicose tipo anfetamínica, dada a liberação maciça de monoaminas que essas substâncias causam no sistema nervoso. Então, é um grupo de drogas com importância médica muito grande, mas que deve ser usada somente com receituário médico, com um médico responsável, não que as pessoas façam uso aleatório, ou seja, um uso ilícito. Meus amigos estão tomando e eu vou tomar para melhorar meu desempenho acadêmico. Essa é uma forma, do ponto de vista médico, errada de ser usada. A gente jamais deve usar um medicamento como um estimulante do sistema nervoso central na forma de automedicação, ainda que tenha fácil acesso à droga. Tá bom? Tá bom, então. Professora, muito obrigada pela Obrigada a explicação. vocês, foi um prazer. A gente agradece um pouquinho desse conhecimento a mais. Obrigada, Dani. Obrigada. Opa! Aí é meio cabuloso. Como disse a professora aí, Maria Vital. O uso dessa Ritalina, ele pode trazer alguns efeitos colaterais, que não são os efeitos colaterais que você imagina que ela vai ter, já que você está usando uma droga que, no caso, você não é um doente por transtorno nem nada. Vai ter probleminha. E o jeito, então, é estudar. Ou, né, sei lá, o que faz. Que eu peguei da internet, logicamente, né? Porque eu não sou uma pessoa que vai passar dicas sobre estudo, método de estudo para você, mas eu vou passar o que eu achei na internet. O primeiro que eu achei que foi o mais legal de todos, não, mentira, não foi mais legal porque isso não é legal, né? Não é legal, então não é mais legal, mas é bem interessante. Que é um aplicativo que ele bloqueia as redes sociais que você tem no celular por um tempo determinado, que vai ser o tempo que você estaria estudando, no caso. E esse aplicativo, você programa lá o horário, né, para ele começar e para ele terminar. Com o celular ele fica tipo uma bosta, né, porque você não vai conseguir no Snapchat, você não vai no WhatsApp,
você não tem Facebook, Twitter, que mais que tem, não sei. Você acaba eliminando algumas das distrações que, né, o pessoal geralmente tem quando está estudando. Mas se você que usa aí o Facebook, você não vai conseguir entrar no Facebook. E boatos que esse aplicativo não é tão fácil de você remover assim, ele na hora que você está usando. Outra coisa que eu vi na internet é que você não pode estudar por horas seguidas. Não pode estudar por horas seguidas. Tipo o que você faz quando você vai virar à noite. Tipo, vou virar hoje para fazer a prova amanhã às 7h30, por exemplo. Diz que não dá certo. Porque até certo ponto você assimila aquela matéria que você está estudando na sua memória lá, sua memória recente. Depois disso você acaba meio que entrando em estado de alfa e o seu cérebro não aceita mais. Outra coisa que eu vi na internet é que se você está estudando e deu sono, é bom você comer um doce, tomar um energético, comer uma paçoca. E é isso, eu acho. Menos Ritalina. Porque Ritalina faz mal, né? Então, por favor, né? Por favor, dá um curtir aí, dá, se inscreve no canal aqui, não sei, por aqui. É isso aí, gente. Falou, um abraço.